E aí, gente, beleza? Para você que não nos conhece, eu sou Eduarda. E eu sou o Marquês. Estamos começando mais um episódio de nosso podcast. Caso não tenha visto, assista os outros episódios sobre torpedeiros, os tias do jogo, nossa frota, e hoje estamos com ele que já foi da RVG, F2, Triari e hoje está na UNBR causando o caos, né? Bem-vindo, Alex. Olá, pessoal, boa tarde. E aí, Alex, tudo certo contigo? Tudo tranquilo, pessoal. Boa tarde para quem estiver assistindo esse episódio, né? Meu nome é Alex, o jogo eu sou o comandante. Já estou nesse jogo, já vai fazer agora 3 anos. Comecei a jogar em novembro de 2018. Desde então, estou nessa batalha aí. Eu comecei numa frota pequena, como qualquer um quando começa o jogo. Depois fui para uma É. frota que foi muito importante, que foi a MRBR, que por muitos anos ficou aí brigando com os grandes, tanto latinos quanto norte-americanos, né? E depois, praticamente, a gente foi para a RVG, e aí, consequentemente, essas outras frotas que a Duda já explicou, a F2 e a Triari, e agora, recentemente, na UNBR. Bom, galera, antes da gente fazer as perguntas, eu quero dar o crédito aqui para Sara, né, uma amiga nossa que ajuda a elaborar as perguntas, né, para trazer mais informação para vocês, e o Felipe, da AU, né? Muito obrigado vocês aí, obrigado pelas perguntas. E é isso, bora lá? Tá aí. Alex, começando de uma forma assim, ó. Pra você, quais as linhas de cruzadores são as mais difíceis de se dominar? Muito boa pergunta, Marquês. Todas as linhas de cruzadores normalmente têm um foco. Eu, como, né, fui chamado para esse podcast exatamente por ser um cara que gosto muito da linha de cruzadores, isso independente das linhas. Para mim, que já fiz praticamente quase todas, né, tirando a dos japoneses, que é uma coisa que eu não conheço tanto, mas das outras eu conheço praticamente todas. Para mim, a mais difícil é a alemã. Por que a Uhum, alemã? Porque a alemã ela tem um pequeno problema e os canhões são fortes, os navios, os cruzadores são fortes, mas são poucos canhões e tem um reload muito alto, né? Então, por exemplo, do Tier 7 em diante, o reload vai passar de 9, 10, às vezes até 11 segundos, entendeu? então, Então, cruzador é muito, né? para um cruzador é muito, né? Uhum, Então, eu acredito que respondendo pela pergunta de todos os cruzadores, eu acredito que o alemão é o mais difícil de se dominar, entendeu? uhum, O pessoal fala também muito o questionamento da linha italiana, né? Por que uhum, da italiana? Porque a italiana ela é excelente contra cruzador e DD, por ela ter a SAP, né? É o uhum, projétil SAP. Entendeu? Mas o projétil SAP não é bom para encoraçados. Ele não serve para encoraçados. uhum, Praticamente dá o que a gente chama no jogo de overpen. Ela faz ricochete, né? uhum. Aham, dando Então, zero, né? dano zero, exatamente. Então, no caso dos italianos, eles têm essa finalidade muito boa que é você ir atrás de cruzadores, que dá muito dano cheio, e TDs, obviamente, que é a função, né, geral de um bom cruzador. Já os alemães, você pode ter essa opção, mesmo no calibre PP, né, que é o perfurante, você consegue dar dano em encoraçados, respectivamente falando do mesmo tier, né? Que isso a gente vai mais para frente talvez falar também sobre isso, porque às vezes um cruzador tier 7, num encoraçado tier 7, ele acerta. Agora, um cruzador tier 7, talvez num encoraçado tier 8 já complique, Já entendeu? estava complicado. Então eu acredito, na minha experiência em relação ao jogo, para mim os mais difíceis de lidar são os cruzadores alemães, tá? E as mais amigáveis, assim, as mais fáceis. Então, temos um porém aí. As mais Uhum, fáceis, teoricamente,
São as americanas. Por que as Uhum, americanas? Porque americanas são duas linhas, certo? E você tem a linha de cruzadores leves e a linha de cruzadores pesados. Os cruzadores uhum, pesados, a vantagem é que você, desde o Tier 6, você já começa com 203 milímetros, que teoricamente é um calibre alto, né? Então, uhum, o dano que você vai dar, independente do navio, vai ser alto. É um reload mais alto, porém são calibres que machucam, são entendeu? salvas Já bem dadas, né? são exatamente, são salvas bem dadas. Agora, já nas leves, os calibres são menores. São calibres de 150 milímetros. Então você já começa com calibres que atiram mais rápidos, mas são mais frágeis, né? Porém, Uhum, você tem a oportunidade de colocar um incêndio, de dar um full dano também, de acertar, por causa que o calibre é menor, então, né? Indo a mesma uhum, funcionamento que eu falei antes. O calibre PP em encoraçados ele praticamente não dá muito dano, né? Já o calibre PE em encoraçados ele é muito melhor, porque você tem a oportunidade tanto de dar menos dano de impacto, porém você dá incêndio. Uma linha que é muito complicada também é a linha britânica, ok? Mas por que da uhum. britânica? Porque a britânica ela só atira PP, Ah, então ela tá. não troca de para PE, ou seja, que seria incendiário. Só que o que que acontece? Essa linha ela possui torpedos. E isso faz um Ajuda. diferencial, ajuda. Então você tem torpedos, você tem e outra, a linha britânica, todos eles têm um calibre de 150, mas são muito bons, são calibres que acertam, eles são muito precisos, são muito manobráveis, né? Tem fumaça, entendeu? Então pode Uhum, haver até algumas perguntas, Alex, mas exatamente pelo questionamento dos britânicos não terem PE não é pior? Não necessariamente. Por esse motivo, porque eles têm torpedos e fumaça, uhum. tá? Então, no meu posicionamento como jogador de cruzador, eu ainda acho eles mais fáceis de jogar. Já um cruzador alemão é mais complicado, ok? Entendi. Então, eles são, essas linhas aí são mais para quem já tem um pouco de experiência, né? Que já fez as outras linhas mais fáceis, digamos, por exemplo, a do americano. Uhum. Aí, depois que já tiver um pouco de experiência, pode investir nessas linhas aí. São difíceis, mas não são ruins. Só tem que ter técnicas, né, para jogar. Exatamente. Sim. A dos Desmoines é a principal, isso, que é a do 7, que é o New Orleans, o Wichita, né, e assim por diante, que é a do Desmoines. E tem a do Worcester, que é o Dallas, essas outras linhas que são canhões menores, que é o Seattle e tal, né? Então, o que que acontece? Porque essa manobrabilidade isso tem que ficar uma coisa clara, que existem, no caso americana, tem duas linhas, como tem também agora na linha russa, entendeu? O jogo são muitas linhas de cruzadores, né? A Uhum, gente poderia passar aqui mais de 2, 3 horas falando de todas as linhas. Mas eu acho que o que é importante, por exemplo, existem a linha de cruzadores pesados e leves, certo? O leve é exatamente para um suporte, entendeu? Você não pode rushar, como a gente fala, para cima de um encoraçado, alguma coisa do gênero, entendeu? Você tem que andar meio que com outro encoraçado ou dois cruzadores. Já um encoraçado pesado, ele já tem uma potência de tiro e às vezes tem canhões secundários ou torpedos, entendeu? Para você poder dar uma rushada no encoraçado e, né, e prejudicar mais, entendeu? uhum, Uma outra linha agora completando a pergunta de experiências, porque também tem um quesito seguinte: existem cruzadores a partir do Tier 7 e 8 que são 9 canhões, né? Então, por exemplo, nas linhas mais leves, normalmente são mais canhões, são 12, são 15,
que é o caso do Brooklyn, por exemplo, que são 15 canhões, entendeu? E Uhum. assim por diante. Então, por exemplo, na linha, por exemplo, que a gente não falou, né, da linha russa, né, normalmente os russos são bons para colocar incêndios. Dificilmente você vai usar uma linha russa para rushar ou alguma coisa. Você vai usufruir do range que ele tem para colocar incêndio, por exemplo, né? Eles são muito bons em incêndio, mas em compensação são muito fracos, né? Ou seja, são navios que você, se você der uma lateral ou vacilar para um encoraçado, ele praticamente tira metade de uma da sua vida numa salva, entendeu? Então, outros cruzadores franceses. Eu falo que os cruzadores franceses e os russos são muito parecidos, né? Eles possuem canhões muito parecidos, mais ou menos do mesmo calibre, e todos os dois possuem torpedos, né? Já a linha americana, canhão principal e secundária. Então você já tem que pensar, pô, se eu começar na americana, eu vou jogar só com secundária, né? Se eu começar tanto na italiana, francesa, alemã e russa, eu vou jogar com principal e torpedo. Então, assim, eu acho que dessas experiências, a americana é a mais simples de jogar para você aprender como jogar de cruzador. E as outras você já tem que pegar um pouco de experiência, até porque utilizar torpedo você precisa ter uma experiência de DD, ou seja, de contra-torpedeiro. Uhum. Se você não tiver nenhuma experiência em como tacar um torpedo, em como angular o navio, né? Isso conta em tudo. Então, vai da experiência do jogador. É, qual é o papel de um cruzador na batalha? Porque tem muita gente que tem dúvida, né? Confunde com o DD, que vai capturar base que nem louco, sai atacando torpedo, fugindo, acha que é um DD ou um encoraçado da vida, né? Então, qual é o papel do Uhum. cruzador ali? A função dele? Muito boa pergunta, Duda. Bom, eu Uhum, vou tentar responder de uma forma simples e tentar ser o mais objetivo possível, ok? uhum, Vamos lá. Então, para mim, a função principal de um cruzador numa partida é ajudar o time a caçar contra-torpedeiros e os próprios cruzadores, entendeu? Essa é a uhum, função do cruzador. Agora, uma outra função muito importante, isso quando você está jogando em time, é você ajudar um encoraçado, entendeu? Ou seja, o cruzador nada mais não é um contra-atacante, ele é um suporte. É isso que as pessoas não entendem. Eu acho que é muito importante para quem está nos assistindo ou ouvindo, que o cruzador ele não tem que ser o rushador, ele tem que ser aquele para dar o suporte. Por exemplo, tem um encoraçado indo, então você vai perto dele e tal. Por quê? Você vai spotando o que pode vir para frente, o que pode vir a atrapalhar o encoraçado. Então, se você vê um uhum, DD, o objetivo do cruzador é ir atrás do DD. É tentar não deixar ele tacar um torpedo, ou tentar segurar uma área, ou, por exemplo, um encoraçado está vindo na região da sua área e você está dentro da área, você vai, pode tacar um torpedo para afastar, você taca um incêndio, né, dependendo da linha que você estiver, entendeu? Então é você dar esse suporte. Diferente, por exemplo, de um torpedeiro. O torpedeiro tem que ir lá, né? Vai lá, ataca os seus torpedos, pega a área e tal, e faz o dano que tem que fazer. Já o encoraçado é aquela coisa, ele tem que ficar atrás para ir tirando os inimigos do caminho para poder o resto do time trabalhar. Entendeu? Ou seja, de longo alcance. Já o cruzador, que fique claro, ele é curto e médio alcance. O encoraçado é longo alcance e o DD é curto alcance. Pronto. uhum, Entendeu? Isso é questão de range. Então, para mim, como jogador de cruzador, eu tento sempre fazer essa opção. Ou seja, tentar andar junto com os encoraçados, ou mesmo um grupo de DDs, por exemplo, né? Sei lá, vai um ou dois DDs para uma área, você segue esses DDs para ajudar, porque você, quando um DD também vê um cruzador, ele já pensa duas vezes, né? Ele olha, pô,
Eu encarar um DD, ok, mas eu encarar um cruzador já vai doer, eu já posso morrer mais Aham. rápido e tudo isso, entendeu? E a mesma Uhum. coisa funciona também com o encoraçado, né? O Uhum. cara tá, um encoraçado, tá vendo um outro encoraçado, ele fala, vamos fazer aqui um X1, como a gente chama, né? Os dois vão Aham, ficar é. trocando tiros. Agora, quando tem um outro cruzador, esse cruzador já pode dar esse apoio tanto de incêndio quanto de inundação, né? Com torpedos, tal, e Uhum. ajuda muito. Então, respondendo a sua pergunta, Dudu, justamente isso. Para mim, a palavra que define um bom cruzador é ter um bom suporte. Qual a melhor linha de cruzadores para enfrentar outros cruzadores? Porque tem diferença, né? Entre os pesados e os leves. Então, qual a melhor linha ali para enfrentar outros cruzadores? Essa é a pergunta do US$ 1 milhão, né? Então, Duda, o grande detalhe dessa pergunta é por causa dos tiers. Quando você começa o jogo, o primeiro navio que você pode ter é um cruzador, né? Uhum. Então, mas eu vou tentar responder, vamos colocar assim de uma forma mais simples, de tiers entre de 6 a 10, Uhum. Tá, ok? pode ser. Para ficar uma coisa mais tranquila, tá? Tá. Vamos lá. O que que acontece? Todos os tiers baixos de 6 a 7, normalmente eles possuem o mesmo calibre. Só Uhum. o Pensacola, que eu estava tentando lembrar o nome, que eu lembrei agora. O Pensacola é o cruzador pesado do Tier 6 americano, Uhum. entendeu? Ele praticamente é o melhor cruzador Tier 6 do jogo, tá? Ele é bem Praticamente. pesado, né? Porque ele tem, se eu não me engano, são 8 ou 10 tiros, alguma coisa assim, se eu não me engano, e são 203 milímetros, fora a secundária, né? Uhum. Então, qualquer cruzador, qualquer DD, assim, até encoraçado, você vai dar um prejuízo muito grande. Entendeu? Então eu falo assim que o grande qual é o diferencial da linha americana? É o grande calibre, entendeu? E aguentar muito tiro, tá? Qual é o problema da americana? O range baixo. Isso tem que ficar claro, tá? O range dos Uhum. americanos são baixos, são ranges de 10,5, 10,8 quilômetros. E dependendo do tier, vai ser ruim, né? Por exemplo, num tier 6, 5, 6, 7, tá tranquilo. Uhum. Mas a partir de um tier 8, 9 e 10, você tem um range de nem 11 quilômetros, você praticamente não, né? Você vai jogar só a curta distância, então prejudica muito. No caso, por exemplo, dos russos, eles não são muito bons para você ir contra cruzadores. Eles têm torpedo, mas os canhão atiram numa certa distância muito boa, mas não dão muito dano, né? Aham. Então, eu não recomendaria para contra cruzadores os russos. Só a partir do tier 10, mas aí a gente já está falando, né, de Do final da cruzadores linha muito, já. no final da linha, de cruzadores muito pesados. E aí já é outro quesito, Uhum. ok? E uma linha interessante, que é o que eu, no começo do podcast eu expliquei, é a linha alemã, né? No caso, os cruzadores, tanto 5 quanto 6, eles utilizam 150 milímetros. E com um range razoável, que também é 10,5, mas Uhum. eles atiram rápido, né? E a vantagem dos cruzadores alemães é que eles têm torpedos, né? Então, por exemplo, o Nuremberg, que é o Tier 6, ele atira, se eu não me engano, são 12 torpedos. 12? 12 torpedos. 12 não, minto. 12 torpedos, são 6 de cada lado. Então, se você tiver uma boa manobrabilidade, você pode tacar até 12 torpedos no encoraçado, fora os tiros que você vai dar tal. Porém, é aquilo que eu expliquei. Os alemães baixos são frágeis. Já os alemães do Tier 7 ao Tier 10 são cruzadores bem pesados. Entendeu? Então, eles pedem manobrabilidade, os canhões são pesados e o navio é pesado.
Aí é que entra o grande dilema. Eles são bons para você ir contra cruzadores? Sim, são excelentes, porque o calibre é alto e o calibre dói, tá? E ainda Uhum. fora que tem torpedos. Então, né? Agora, qual é o grande detalhe? Temos também os franceses, que também possuem calibres de 205 milímetros, tem bom range de, de range de canhão, né? Que você pode atirar de longe e tal. Eles também É. têm torpedos, né? E a Uhum. vantagem dos franceses é que o torpedo vai bem longe, são 8 quilômetros. Então você pode também, É numa bom. dessas, salvar. É muito bom, porque ajuda, né? Você atira um torpedo, são poucos, mas de qualquer forma, você pode dar uma inundação, pode quebrar um módulo, enfim, É, ainda mais né? pega todos, né? Ajuda pra caramba. Exatamente. O grande detalhe é que o dos cruzadores, aí entra a família dos italianos, Uhum. né? E aí entra uma linha que é, para mim, e já joguei, os caçadores de cruzador. Por quê? Porque aí entra o diferencial dos italianos, que é a SAP, Uhum. entendeu? Que é um cartucho, não sei explicar bem assim, não poderia falar uma besteira aqui, mas é um projétil que tem uma velocidade de impacto muito alta, pelo que foi explicado, entendeu? Então o Uhum. impacto dele é praticamente full pen, ele sempre vai acertar, dificilmente dá zero. Isso tanto num cruzador quanto num DD. Entendeu? Então, se você respondendo agora a sua pergunta, eu acredito que de todos dos cruzadores que existem, os melhores para caçar cruzador são os italianos. Entendeu? Isso no Uhum. quesito geral, tá? Tanto longo alcance e curto alcance. Porque a gente não Uhum. pode esquecer que existem, cada um tem sua finalidade, aquilo que eu expliquei. Uhum. Americanos têm secundária, né? Não tem torpedo. Mas tem cruzadores que possuem torpedos. Então, por exemplo, a curto alcance, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o York, que é um cruzador alemão, Tier 7, ok? Ele, Uhum. ao curto alcance, ele taca 8 torpedos, né? Então, mais Uhum. 210 milímetros, são 8 projéteis de 210 milímetros. Mais 8 torpedos, você deleta um cruzador, né? De perto, né? No caso que você tá Só falando. que exatamente, só que de perto, né? Agora, Uhum. já um cruzador italiano, ele vai mandar muito tiro e vai dar muito dano. Fora que os torpedos também têm uma certa angulação longa, né? Eles têm Uhum. É. um torpedo, se E eu não um me dano bom engano, também, né? é um dano bom, acho que são 7 ou 8 quilômetros também. Então, para mim, finalizando isso daqui, para mim, os caçadores de cruzador, os italianos. Eu acho os italianos muito bom mesmo no canhão e no torpedo. E não sei você, eu acho eles muito rápidos também. Eu mesmo tenho a Amalfi, ele vai a 39. Nossa, eu acho bem rápido o É meu. bem rápido. 39 nós é Uhum. velocidade de DD, por exemplo. O E cageiro, alguns ainda, né? O Benção mesmo é 38. é, o, tri- é, o cageiro Tier 8 chega só a 38. O Benson, dependendo da build que você fizer, ele pode chegar um pouquinho mais, tá? Uhum. Mas sim, por exemplo, no Tier 8 é a velocidade de um cruzador, de um DD, por exemplo. É Então o DD mesmo. não consegue fugir de você. Se você é um cruzador que vai entre 36 e 37 nós, um DD não foge. Como é que ele vai fugir se ele vai a 38, 39? Você vai dar a mesma velocidade que ele, entendeu? E com o Uhum. range que o cruzador tem, o DD não tem a menor chance. Verdade. Que é o que eu mais vejo, assim, desculpa a sinceridade, mas o que eu vejo é o seguinte: o cara tá indo de cruzador, é um exemplo, ok? O cara tá indo de cruzador, ele vê um DD, ele sai correndo. Eu fico muito puta quando eu vejo uma cena dessa. Entendeu? Ele, em vez de, pô, viu um DD, para o navio, espera. Ele vai ter que tacar o torpedo, porque a única finalidade do torpedeiro é te encher o saco, tal, com um tiro aqui, pode dar um incêndio e tal. Mas a finalidade dele é acertar torpedo em você. Se ele errar os torpedos, ele já era. Ele vai precisar, sei lá, de 38, 40, 45, 50 segundos até carregar novamente. E nisso você já sapecou tiro nele e acabou.
Verdade. E pronto, e acabou, entendeu? Uma linha também boa para matar contra-torpedeiros. Você já falou sobre também o italiano, né? Dizem que essa linha acho que é uma das melhores para matar DD também, por causa da SAP, né? Isso, exatamente. Correto. Que você tem mais alguma outra linha? Bom, caçador de DD. Então, o que que acontece? Se a gente for falar dos navios, aqui a gente está falando sobre navios de linha, Uhum. ok? Existem muitos navios também premiums, né? Aham. E aí entraria a gente teria que fazer praticamente um outro episódio só sobre navios premiums cruzadores, né? Uhum. Mas aí é o que eu explico. No caso de cruzadores, para caçar DD, entendeu? Eu colocaria os americanos, tá? Os americanos. Não os leves, os pesados. Por quê? Uhum. Aí eu vou te explicar. Por exemplo, no Tier 5 e 6, por exemplo, alemão, eles são excelentes para matar DDs com calibre de 150 milímetros. Já o Tier 7 e o Tier 8 já não servem, como eu expliquei, eles já são cruzadores pesados. Então, ele já não serve para caçar DD. Ele serve para dar suporte para encoraçado, tal, né? Dar aquele susto, bater Uhum. encoraçado. Já os americanos, eles começam com 203 e vão até o final com 203 milímetros. Eles podem Uhum. demorar para atirar, tal, podem, mas, né? Eles vão ter, às vezes, dependendo da linha, pode ter o radar também, aí sonar, que, né, detecta na fumaça, tal. Então, assim, no meu ver, a linha leve também funciona por causa dos sonares e radares, ok? Só que o problema das linhas leves americanas é que ela tem um arco muito grande. Isso só jogando que daria para explicar, ok? Você fala no navio? Nos navios, por exemplo, tanto no Tier, do que é o Dallas, o Brooklyn e assim por diante, entendeu? Eles Uhum. atiram com arco. Então, para você mirar num DD, para o projétil acertar o DD, você precisa mirar muito mais na frente, Ah, entendeu? entendi. Então, um exemplo clássico, por exemplo, de um bom cruzador, que é o Brooklyn, por exemplo, ele tem 15 canhões. Aí você pensa, nossa, Alex, mas 15 canhões são muito bons. Imagina 15 canhões acertando um DD, independente do calibre, né? São muito É. bons. Só que a curta distância. A longa distância, assim, a mais de 7, 8 quilômetros, você já precisa mirar bem na frente do DD e rezar para ele não virar. Ah, Entendeu? Que é o caso, por uhum. exemplo, do caso também dos americanos e dos italianos, que quando você atira, o tiro vai reto. Os italianos ainda mais ainda, por isso que eles acertam. Então você mira só um pouquinho na frente, você atirou, o projétil acerta de uma vez, como os Verdade. próprios americanos. Você mirou, é mirar no DD e é paulada, É verdade. entendeu? Não tem conversa. Então, eu respondendo à pergunta, caçador de DD, eu colocaria tanto os italianos quanto os americanos. Tem também uma curiosidade, assim, como lidar com os encoraçados? Quando porque dependendo do cruzador, se for muito leve, muito fraquinho, é só rezar para não morrer, porque uma salva ali você já tá lascado. Mas assim, como que você lida ali com um encoraçado quando você tiver de cruzador? Fica de frente, taca torpedo? Como é que é? Como você lidaria ali numa partida de frente para o encoraçado? Muito interessante a sua pergunta. Bom, como eu falei, talvez algumas observações antes, né? Tudo vai ser relativo ao cruzador que você estiver. Mas isso, obviamente, vai servir para todos, ok? Uhum, Numa situação onde, infelizmente, você está capturando uma área e você dá de cara com um encoraçado. O mais correto, dependendo da situação, se você tiver torpedo, é você fazer uma manobra rápida, uhum, né? Claro, você pode tomar um tiro, óbvio, ok? Mas a uhum, manobra é você fugir sempre, entendeu? Fazer uma manobra de que a gente chama manobra evasiva e tacar torpedo, tá? uhum, Agora, se no caso do seu cruzador não tiver, o mais correto é tentar ou fugir ou então você ficar de frente para ele atirando,
né? Porque a chance de acerto de frente é mais difícil do que, como a gente chama de dar de ficar de broadside ou de lateral, Uhum. entendeu? Agora, que sempre fique claro isso, o cruzador não é para você encarar um encoraçado, Nenhum, né? porque Nem os pesados. nenhum, não interessa, tá? Nem pesado, nem leve, nem nenhum. É Uhum. só em última instância. Como a gente fala, você sabe que você está com metade do HP, entendeu? Você tem, dependendo do navio, você tem torpedo, você tem tiro, e você vai tentar, e o encoraçado tá para morrer, você pode dar a sorte do encoraçado, né? Não conseguir te acertar. E você tem que usufruir o quê? Da sua velocidade. Ou seja, você pode zigue-zaguear, você pode manobrar, parar numa posição onde você tem um range que você possa atirar, entendeu? Agora, sempre deixe claro, cruzador é utilizar o range, Uhum. entendeu? Ou seja, ficar atirando, dando dano sequencial, ou incêndio, ou um dano, né? E sempre tentar se esconder atrás dos encoraçados, ou não é se esconder, mas tentar fazer um suporte com os encoraçados, não tentar fazer tudo sozinho. Né? Que é isso que é importante. Muita gente tem essa dúvida. Ah, mas e se eu não tiver para o que fazer? Aí fica aquela pergunta: você prefere fugir e morrer ou morrer atirando? Eu acho que eu prefiro morrer atirando. Morrer atirando, né? Agora, se você pode optar em fugir ou se esconder atrás de uma pedra, ou ir para perto de um outro encoraçado, ou ir para perto de um amigo que possa te ajudar, sempre tente fugir. Não é vergonha para um cruzador fugir. É vergonha um encoraçado fugir. É o que eu sempre falo. O cruzador, ele tem a vida pouca. Isso tem que ficar claro para todos os jogadores. Para mim, a linha mais que não é valorizada são os cruzadores. Porque você fica no meio de duas linhas onde você tem o DD que pode se esconder e fugir e tacar torpedo, e os encoraçados que tem o long range e o HP para te salvar. O cruzador não. O cruzador ele tá no Uhum. meio dos dois, entendeu? Se você tomar torpedo, você morre quase. E se você tomar uma boa salva de um encoraçado num tier alto, você também não pode não morrer na hora, mas você vai ficar com 25, 30% de dano de HP. Então, É. o cruzador tem que ser o cara mais inteligente do jogo. É isso que as pessoas não entendem. Ele tem que ser o inteligente, ele não pode se expor, ele tem que evitar o mínimo possível, é, ser o caçador de DD, ou seja, não deixar um DD de prejudicar a sua partida ou o seu grupo, né, com encoraçados, né? Então, Uhum. é isso que eu falo, não tenha vergonha. O cruzador, nessas situações com o encoraçado, eu acredito que a melhor forma é não encarar. E pronto, Uhum. fuja. Dê o que dê para fazer, mas atire. Agora, também, se você conseguir fugir e sair do spot, não atire mais, né? Para você É, porque poder se tem isso, né? curar. Tem isso também, né? E linha reta, de preferência. Você pode até zigue-zaguear, mas zigue-zaguear não é muito lucro, porque dependendo do zigue-zague, se ele prevê que você vai zigue-zaguear de um lado, ele pode te acertar. Então é melhor reto. A chance Verdade. dele te acertar é bem menor, É, tá? porque eu mesmo já fiz Então, isso, de não eu zigue-zaguear, mas eu falo que a pessoa tá zigue-zagueando ali, né? Não sei se é essa palavra. Aí, tipo, na hora que ela vira pra direita, eu taco na esquerda, que na hora que virar pra esquerda de novo, meu tiro já chegou lá. exatamente. Que o Marquês tá com problemas técnicos, então vocês estão percebendo que só eu estou perguntando, né? Mas é isso aí, ele deu uma caidinha. Tomara que ele volte aí. Pode continuar, Alex. O grande lance é que como eu falei, que eu gosto é de cruzador que mate. Uma coisa que tem que ficar clara nesse jogo é isso. Matar e morrer faz parte do jogo, tá? Uhum, Fazer pouco dano, outra coisa, isso é importante também as pessoas entenderem. Fazer pouco dano de cruzador é normal. Então, assim, respondendo como jogador que eu jogo de todas as linhas, né?
tem todos os navios. O grande problema que eu acho é que quando a pessoa começa com encoraçados, depois para ela ir para cruzador e, por exemplo, ele vai, joga de encoraçado, faz 40, 50, 60 mil de dano, e vai jogar de cruzador e fazer 20, 25, 30, 40, pode frustrar, entendeu? É normal, né? É normal. A Então, pessoa só consegue, acho que, fazer um bom dano ali se ela rushar bastante e ter bastante torpedo, né? Acho que só no tiro, assim, é muito difícil você passar de 50, 45, por aí. Acho que conta mais com os torpedos, né? isso aí é mais tira altos, né? Uhum. Acho que você já falou sobre isso, mas para não passar a pergunta em branco, né? Tipo, vai que precisa de mais alguma informação. Como se posicionar com o cruzador em batalha? A quem devo seguir? Se eu posso seguir sozinho? Essa é uma pergunta interessante, porque o que acontece? Depender muito da fase que for cair no jogo, Uhum, né? Isso conta muito, isso é muito importante que fique claro, entendeu? Porque dependendo da fase, isso vai constar para o cruzador, se ele vai poder se esconder, se ele vai poder ajudar com os encoraçados, entendeu? Então uhum, eu penso o seguinte, vai depender muito. Essa é uma resposta que eu não é que ela é subjetiva, mas vai depender muito da fase. Então, por exemplo, fase de captura, de preferência, tente ir junto com, por exemplo, um DD para capturar a base, entendeu? Agora, se você nascer perto de encoraçados, não vá sozinho para uma base, por exemplo, de cruzador, uhum. entendeu? Tente seguir, por exemplo, se o encoraçado vai para a direita, então você vai indo seguindo ele. Entendeu? Porque na hora que ele aparecer, mesmo que peguem a área antes, mesmo que ele pegue, que alguém pegue, pelo menos quando você chegar junto com o encoraçado, se tiver outro encoraçado, você já era, né? Agora, se Uhum, tiver um encoraçado, você já tem um suporte. O encoraçado vai atirar, o outro vai assustar e você tem a oportunidade de pegar a área. Entendeu? Agora, essas também de agora que saíram recentemente, que foi de círculos, né? De captura de uhum. círculos, essas não tem muito o que fazer. O mais importante é você não deixar os círculos perderem, né? É tentar assim, como você é um cruzador, o cruzador sempre tem uma mobilidade melhor do que um encoraçado, né? É. Então sempre tentar pegar a área, por exemplo, você está perdendo a área do meio, pô, tenta dar uma aceleradinha, vai para a área, tal, mas nunca também ficando exposto, não como o encoraçado. O encoraçado pode ficar exposto, né? Porque ele pode tomar vários tiros e continuar vivo. Agora você, se você se expõe, aí já era. Ô, Alex, você joga bastante cruzador. Eu acho que você vai saber responder muito bem essa. Quais são as vantagens de se jogar de cruzador? E as desvantagens, né? Porque nem tudo é maravilha. É. Então, como o jogo tem muitas linhas, né? Uhum. Eu teria que especificar exatamente cada linha de cruzador para eu poder dar uma resposta mais convincente, vamos dizer assim, né? Essa é uma Aham. porque ela é uma pergunta no seguinte: é bom jogar de cruzador? Sim. Não, não Não? é bom de jogar de cruzador. Por quê? Porque você sempre vai ser o alvo dos encoraçados, Sim. entendeu? E os encoraçados vão sempre te pedir ajuda para matar os DDs. É uma responsabilidade grande, né? Você é esses dois. Você acaba tendo que ter uma responsabilidade dupla, Uhum. entendeu? Porque se um DD também não vai para uma área, quem tem que ir para a área é você, teoricamente falando, né? Entendi. Teoricamente falando, quem tem que ir para a área é você, entendeu? Então, por exemplo, uma boa linha que tem fumaça, por exemplo, cruzadores britânicos que têm fumaça, eles ajudam muito, né? Se eu fosse, por Uhum. exemplo, escolher uma linha, Alex, se você fosse para ajudar os outros a capturar uma área, melhor cruzadores para isso, britânicos, né? Se fosse para ajudar a caçar DD, italianos, né? E os Uhum. americanos. Se fosse para dar suporte a encoraçados, os russos, francês, talvez também, né? Agora, se Uhum. for para ruxar para cima de todo mundo e tocar o terror, mete um alemão que é sucesso. Então é tudo um pouco ali, né? É.
Entendeu? Então eu não posso julgar, eu não posso chegar e não ser justo com uma linha específica. Senão eu estaria sendo hipócrita. Muita gente poderia comentar, ah, Alex, mas o tal cruzador é melhor para isso, ah, o tal cruzador é melhor para aquilo. E realmente todos vão ter razões, independente do comentário. Cada cruzador ele tem a sua função. Então vai depender da partida como ela se vai se gerir. Mais encoraçado, então você precisa ser um cara de suporte para ajudar os encoraçados. Mais DD, qual é a sua obrigação como cruzador? Caçar DD. Eu posso estar errada, mas você falou aí, né, que basicamente a desvantagem é que você vai ser muito focado pelos encoraçados e é um peso, porque vão passar, ah, você é o cruzador, sua função é matar esse DD, é tirar ele daqui, é sumir com ele. Mas dizem que também a vantagem é que, tipo, você é um encoraçado com um DD ao mesmo tempo, por isso que é vantajoso, que você tem várias vantagens ali sobre isso. Ah, sou um pouco de cruzador, é, sou um pouco de encoraçado, sou um pouco de DD, tenho torpedo, tenho um canhão bom, mas não são todos que é assim, né? Exatamente. Então é isso que tem que ficar Então não é claro. vantagem isso, porque não são todos. Não são todos. Hum, Então, quando nós começamos a nossa conversa, ficou bem claro. Por exemplo, os cruzadores, os americanos, né? Eles não uhum, possuem torpedos. Ou seja, você já tira os torpedos da sua ideia. Já os uhum, outros, praticamente 90% de todos os outros têm torpedos. Não vou dizer que são os melhores torpedos do mundo, mas tem, uhum. Sim, né? Então que fique claro isso. Só os americanos, se eu não me engano, que não tem torpedo. O resto todos eles têm, eu mesmo só que sejam conheço uma poucos. linha só o italiano mesmo. Então, você tem que ver exatamente isso daí. Isso tudo também, Duda, que fique claro para quem está nos ouvindo, vai depender, variar muito do tier, entendeu? O tier conta muito nesse jogo. Como eu falei, Uhum, por exemplo, no começo, que os cruzadores 5 e 6 alemães, eles são excelentes caçadores de DD. No começo, por exemplo, você vai jogar de Königsberg ou Nuremberg, nossa, você vai atirar num DD, vai olhar e falar, meu Deus do céu, coitado do DD, entendeu? uhum, Fora os torpedos, que você pode ir para cima de um encoraçado Tier 5 ou 6, você vai tirar metade do HP dele se acertar os torpedos. Não vai dar verdade. tanto dano. Não vai tirar tanto dano de canhão? Não, mas você vai dar uma machucada. Mas se você acertar os torpedos, é felicidade, você vai dar muito dano, entendeu? Uhum, Agora, já nos tiers mais altos, tipo 7, 8, 9 e assim por diante, os canhões, os torpedos já não fazem tanta diferença. Mesmo que sejam 4, sejam 6, não interessa. Você vai machucar, vai tirar 10 mil de dano, 11 mil do encoraçado que tem 40, né? Assim, uhum, então é isso que tem que ficar bem observado. Eu entendi a sua pergunta e a observação que as pessoas podem ter dúvidas. Ah, mas jogar de uhum. cruzador deve ser muito bom. É muito bom, desde que você tenha experiência de entender qual tipo de cruzador você está utilizando. É, Isso vai contar na partida muito. Existem cruzadores que eu mesmo, por exemplo, já fiz partidas homéricas com um cruzador alemão que eu tenho, que é um premium, que é o Mainz, né? Que ele utiliza também. calibres que é ele é um cruzador Tier 8, né? Ele tem uma Uhum, carcaça de cruzador pesado, mas com canhões de cruzador leve, que são 150 milímetros, entendeu? uhum, Porém, por ser alemão, mesmo no calibre PP, eu consigo dar dano encoraçado, entendeu? E por eles ter um HP bem alto e ser alemão que aguenta mais porrada, vamos dizer assim, eu consigo uhum, chegar perto do encoraçado e tacar 8 torpedos. Ele joga 8 torpedos de cada lado, entendeu? Então eu já matei navios grandes de 8 até 9, entendeu? Assim,
Mas isso você tem que ter a mobilidade de você ter coragem, porque também você tem que ter coragem de chegar, porque você vai ter que chegar bem perto do encoraçado para atacar todos os torpedos, virar, andar, dar uns tiros tal. E isso é muito difícil, Duda. Isso você só aprende jogando, Verdade. né? Você não vai chegar, tô ali, tem um encoraçado, eu vou sair para frente dele, o cara te dá 2 tiros, você olha, meu Deus, eu perdi metade do meu HP, vou embora. Aconteceu isso. Eu tá É, de. Eu não sei falar esse nome, mas acho que é Ismail, né? Do russo, Tier sim, 6. sim, É. correto. Aí o cruzador veio pra cima de mim, eu dei uma salva nele. Ele tava com a vida cheia, ele foi lá pro finalzinho, aí eu só fui de secundária, levei ele rapidinho. Então tem uns que é meio doido, assim, vem pra cima que nem louco. Exatamente. Porque o grande detalhe, foi até a pergunta anterior, ah, e o que eu devo fazer contra o encoraçado? Você tem duas opções, ou você vai no kamikaze e usufruir da sua velocidade para ficar atirando e virando, porque uma coisa para completar essa observação é que os canhões de um encoraçado ele demora para girar. Ele tem secundária, a Nossa. maioria. Então, até ele virar, dependendo, você pode ficar numa outra lateral dele enquanto ele está virando, né? E tacar Uhum, torpedo, ficar dando tiro de segunda, né? Dos tiros normais, tal, e ficar dando um uhum, incêndio, pode dar uma inundação, uma sorte, sei lá. E enquanto ele uhum. está virando, você fica lá, dando ré, Foi vai para até frente, sobre vai isso para que eu ia te trás. perguntar mesmo. Eu ia até te falar sobre isso, sobre quando você tá muito lascado, dá de cara com o encoraçado, você pode fazer isso, né? E ir contra a rotação do canhão dele. Que até ele Exatamente. virar. E é o certo. Você como cruzador, isso é uma coisa que tem que ficar clara. Você tem que estar sempre de olho para onde que o cara está tirando. Isso também funciona, tá certo que aqui é sobre cruzadores, mas isso funciona para qualquer navio, tá? Mas Uhum, por que essa questão, né? É uma coisa importante porque um cruzador é mais rápido que um encoraçado. Então, sim. se você for em encontro com um encoraçado, a vantagem é que você vai chegar bem mais rápido perto do encoraçado. Então, a chance de você dar torpedo, dar tiro, até ele começar a perceber que você está perto dele, você já deu um dano considerável, né? Uhum, Você já deu um dano considerável. Pode ser que também dê um azar do cara frear, dar uma ré, o canhão girar e você tomar uma salva, uhum. E né? se A lascar, gente né? também não. Ninguém pode achar que é o Rambo, né? É. Que é o que o cruzador sempre vai ter essa limitação, como a gente fala, né? Dependendo do tier, tem, por exemplo, no tier 5 e 6 você tem 16 mil de dano, ou de HP, né? No caso. É. 16 mil de HP. Então, tipo assim, por exemplo, você pega um navio Tier 6, um navio aqui básico aqui, um New México. Vamos colocar o New México. New México tem 12 canhões de 354 milímetros. Se você tomar uma de Nuremberg, se você tiver um Nuremberg de lado, esquece, acabou a partida para você. Esquece. Se ele não te matar se acertar os 12, você vai ficar com 1.000 de HP. Sei lá, 2.000, 3.000. Entendeu? Então acabou a partida pra você. O que que você vai fazer? Ele vai continuar atirando, na outra salva ele te mata. E você fala, É. poxa, eu só tava atirando no outro ali. Ninguém tem paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo, né? Mais ou menos assim. E, e é É. isso, isso vai acontecer também no Tier 10, independente. Só nos cruzadores mais pesados que vão aguentar uma pancada, tal, que aí, né, a gente pode entrar em outro assunto. É, estando de cruzador, como escolho meu alvo prioritário? A quem devo dar suporte? Você falou um pouco, mas, né? Se você quiser dar um fecho aí. Sim, vai depender muito da sua fase e como você está jogando. Certo? Uhum, Então eu vou julgar essa pergunta como se eu estivesse jogando sozinho, uhum, tá? Por exemplo, escolhi meu cruzador tier 7, independente da linha, uhum, e vou jogar uma partida aleatória e cair num time X, uhum, tá? Então, qual é a finalidade? Primeiro, analisar o jogo. O que que é? Captura de base,
não tem captura, é um ponto A e ponto B, entendeu? Uhum. São 3 bases, são 4 bases, de Epicentro. círculo, epicentro, né? E por aí Uhum. vai. Então, indo por essa ideia, jogando sozinho, né? Eu, Uhum. Alex, também analiso também o time. Pô, eu tô de cruzador. Quantos DDs tem? Dois, três. Então, o que que eu Uhum. vou fazer primeiramente? Num epicentro, por exemplo, eu vou sempre no cantinho primeiro para saber se não vem nenhum. Ou um cruzador ou um DD, por exemplo, flanqueando, como a gente fala. Entendeu? Sim. Para eu dar um spot, né? Se só tiver, né? Se eu achar um DD, eu vou atrás do DD. Largo a base e vou atrás do DD. O objetivo para mim, como cruzador, é caçar DD, né? Uhum. Agora, se eu vejo que tem, por exemplo, numa partida, 4 encoraçados, 2 cruzadores, né? E um DD, por exemplo. Então eu já tenho que jogar mais safe, ou seja, eu tenho que ir mais tranquilo e sempre escoltando. Bom, eu posso ir na frente de um encoraçado ou dois, beleza. Mas quando eu já ver que estou spotado ou alguém já deu um tiro em mim ou alguma coisa, eu tento recuar. Porque quem tem que ir para encarar os tiros é os encoraçados, né? Eu tento Uhum. deixar, se eu achar alguém ou spotar, ótimo. Então, se foi achado um encoraçado, eu vou lá, dou um certo spot e depois eu dou uns tiros e tal, para ajudar ao meu encoraçado ou aos encoraçados que estiverem junto comigo a matar aquele oponente, entendeu? Uhum. Então, eu penso assim, tudo também vai variar do estilo de jogo e do estilo da fase. Entendeu? Você pode também rushar, dar uma sorte, por exemplo, de você ir reto, ninguém te achar, de repente você acha um encoraçado dando mole lá, atirando em outro, e você tacar muito tiro nele, torpedo, incêndio, e você matar o encoraçado e ele nem saber de onde veio, né? Uhum. Porque você pode acontecer também isso, mas a chance é muito baixa, né? A chance também de você estar fora do spot, de repente um encoraçado olhar para você e falar: Olha ali, ó, olha o que temos aqui, né? Uhum. Então, isso é que é um problema, porque as perguntas são muito boas, certo? Só que, Uhum. infelizmente, nós temos muitas linhas para definir essas perguntas e fases também muito diferentes, Sim, né? não tem como ser uma coisa específica, né? Se, por exemplo, o jogo definisse sempre, ó, sempre vai ser 3 encoraçados, 2 cruzador e 2 DDs. Ou 3 encoraçados, 2 cruzador, um DD e um porta. Entendeu? Então eu já Uhum. sei. Vai vir 3 encoraçados, eu tenho que pensar. Vai vir 2 cruzadores, então eu já sei qual cruzador eu vou usar. E vai vir um DD ou 2 DD, entendeu? Beleza. Agora pode Uhum. acontecer, por exemplo, você tá de cruzador e ter 5 encoraçados e 2 cruzador. E aí? E aí? Aí você tá todo feliz. Olha, ali, o encoraçado, eu vou atirar nele. Atira, de repente você só vê a chuva de tiro vindo para você, É. né? Então, né, indo por essa resposta, ela é um pouco subjetiva, mas eu tentei explicar de uma forma mais simples, Uhum. entendeu? Tudo vai variar, né, da partida. A partida conta muito. Sempre tente analisar a partida antes de você fazer alguma coisa. Entendeu? Tente ajudar o time. O grande problema é esse. Cruzador não ajuda time. Cruzador quer fazer tudo sozinho. É. Quer achar que é o Rambo, quer ir lá achar que pode capturar, tal, não sei o quê. E quando tem um DD indo em direção do encoraçado, em vez dele largar o que está fazendo e ir lá ajudar o encoraçado, não. Ele, aquele encoraçado se vira lá com aquele DD. Pronto. Um DD pode matar um encoraçado, você fica sem um encoraçado e o resto. Como Cara, eu é que fico fica? com muita raiva disso. E também tem É, pessoas idiotas que flanqueiam o mapa inteiro longe de todo mundo e ainda tem coragem de ir lá no mapa e precisa de reforço, isso, aquilo, e ainda fica xingando quando não tem ninguém pra ajudar. Sendo que ele que tá fazendo cagada, ele que tá saindo ali do nada pra ficar sozinho. Aí quando se lasca, quer xingar. sensacional, não é isso? É.
Dá vontade de. Não é Ainda bem que não sensacional? tem o áudiozinho, né? Porque eu acho que iria ser hilário. Xingar ali ao vivo ali. Nossa, né? É por isso que esse jogo não tem nem chat e nem não tem chat, porque se tivesse chat, meu Deus do céu, já. É, esse é outro assunto, mas Não, continua. mas é bom falar. Era uma coisa que podia ter, mas assim, É, assim, cara, não, é porque é aquela coisa. Nós sabemos que tem uma opção no jogo que você pode elogiar um player e esculachar o player, aham, né? Mas eu tenho certeza que eu já fiz alguma partida que eu fiz alguma coisa errada. aham, Várias vezes. Tava lá, tipo, sei lá, tava de porta-aviões e de repente, quando eu vi, eu tava quase dentro da área. Não vi, os encoraçados me viram, atiraram em mim, eu fiz 5.000 de dano. Culpa é de quem? É do time ou é sua. minha? Minha. Exatamente. Culpa foi minha que não prestei Tem como atenção. saber? E isso me prejudicou. Culpa foi minha. Então, se nego me bloqueou, xingou, falou que eu fui um cara ruim, que, né, para não ter Aham, xingamentos, entendeu? Mas eu devo ter recebido vários apelidos naquela uma partida, assim, uma partida qualquer. Agora, eu nunca soube se alguém foi realmente receber um bloqueio ou alguma coisa por ser ruim, uhum. entendeu? Então, assim, você pode, acho que o time inteiro colocar lá, jogador inábil, ou jogador não fez nada, não participou da Tem como partida, saber quando né? você Ou ganha isso? não. Sério? Bom, eu não sei, porque se eu recebi, eu nunca Nem vi, eu, por isso que eu tô perguntando. né? Então aquilo lá nada mais é do que só para o jogador ficar puto, mandar o cara ficar puto e pronto, acabou, Eu não né? sei se é Porque eu verdade, acho mas que a dizem pessoa tinha que que receber. se você recebe mais de 3 denúncias, você, sei lá, acontece alguma coisa, eu não sei dizer porque, né? Podia, depois de 3 denúncias, o cara tinha que ficar assim. Você obrigatoriamente vai ficar 3 horas sem jogar. Pronto, acabou, meu amigo. O cara fica, ó, ó, tá na hora de parar, vai tomar um café, assistir um seriado, vai, sei lá, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa pra lá, entendeu? Enfim, sabe, tinha que ser assim, eu acho. Porque, por exemplo, no PC, se você faz coisa errada, realmente comprovado, porque lá eles recebem, mas eles verificam também o que você fez, entendeu? Uhum. Né? Mas quando você recebe 3 bans, assim, 3 reclamações sérias, você pode ficar até 24 horas sem tocar no jogo, Caraca, entendeu? Pode pegar até uma punição de às vezes dias, sei lá, um dia, 2 dias, 24 horas, entendeu? Por quê? Pro cara largar de ser, vacilão. né? É, eu não sou contra o cara, por exemplo, o cara vai rushar, sai dando tiro pra tudo quanto é lado. E agora ele tá falando sobre o nosso assunto. Sai lá dando tiro, tal, sei lá, faz 25.000 de dano e morre, beleza. Desde que o cara eu mostre que ele foi lá pra tentar fazer alguma coisa. Ok. Agora, o cara que dá a volta, é o que você falou. O cara sai, é de capturar a base, o cara tenta dar a volta. Aí ele descobre que tem um Dedê que sabe que ele tá ali, tá seguindo ele. Quando ele sai da pedra, o Dedê plum, 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 plum. Aí o cara morre com 2.500 de dano. Uhum. Merece um cara desse? Merece respeito? Merece? Entendeu? Então não. Esse Uhum. não. Agora, o cara que foi lá, entrou na área, tomou tiro, tomou torpedo, tomou o escambau que foi. Mas às vezes o cara pega a área, mas perde. Mas o cara foi lá, ficou firme, tomou tiro, coitado, morreu. Esse tinha que ser elogiado pelo time inteiro. Ninguém entrou na área, mas eu fui macho o suficiente pra estar lá. É, Entendeu? Então, esse eu não julgo, porque mas o seu dano médio é tão baixo, Alex. Meu dano médio é baixo. Por quê? Porque eu jogo de cruzador. o seu dano médio é quanto? Você sabe?
Hoje, eu acredito que ele esteja entre 34 e 36 mil. Pra quem joga só de cruzador, é um dano bom, eu acho. É pouco, né? É, Eu acho que é mas bom nós temos porque players você aí. só joga de cruzador. É claro que você deve jogar uma ou outra, mas uma ou outra Não, jogando eu jogo de outros navios, encoraçado. obviamente. É, entendeu? Mas assim, o meu dano médio dos cruzadores é esse. Uhum. 30, 33, 35. Lembrando que não é por causa de uma ou outra partida que, tipo, nossa, eu fiz uma partida de 70 mil, meu dano vai subir para 40, meu dano médio. Não é, você tem que Isso, jogar bastante. exatamente. É. É porque Eu realmente a ia gente falar fala, um nossa, pouco. que dano baixo, mas é porque não sabe como é, né, que funciona. É igual o meu questionamento para jogadores de encoraçado, quando o cara fala assim, ah, meu dano médio é de 60 mil. Pô, legal, né? Você pensa, nossa senhora, o cara é bom, Uhum, né? Mas aí você vai ver os navios que o cara tem, é só navio premium e navio, o cara só joga de tier alto, uhum. né? 60 mil no tier 10 é normal de encoraçado. É um dano normal, Para um tier 10, né? entendeu? É, entendeu? É dano normal de encoraçado tier 10. Difícil é fazer mais de 100 mil. Aí Nossa, é sim, aí você verdade. tá falando de dano, né, considerável. O cara realmente fez um algo mais. Agora, cruzador também no tier 10. Dano médio de cruzador no tier 10 é isso, é 40, 45. E ó, isso eu tô falando dos pesados, Uhum, tá? Porque o único diferencial, por exemplo, vou colocar aqui agora dos americanos, que é o Worcester, é que ele coloca muito incêndio, né? uhum. Que os canhões dele são 150 mesmo, mas são fracos, eles dão dano de 100, 200 cada tiro. Só que foi que uma coisa que eu estava questionando com outros jogadores, a questão que esse jogo ele valoriza o DPM dos navios, ele não valoriza calibre, tá? Uhum. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Por quê? Muitos navios têm calibre de 203 milímetros, mas atiram em 10 segundos, tá? 10, 11, 12, dependendo do navio. Uhum. Então, quando acerta, pô, dá 800, 700, até pode dar até 1000 de cruzador, até num coraçado, dependendo tal, pode dar até 1000. Só que são 9 tiros, às vezes, ou 12, né? Então, você vai dar numa salva, você pode até tirar 5.000 numa salva. Só que a cada 12 segundos. É Enquanto bastante, uma eu acho. desgraça de um Worcester, de 4 em 4 segundos, ele pode estar te tirando 2.000 de dano. É. Ou seja, a cada 12 segundos, praticamente ele está te tirando 8.000. Sequencial, entendeu? Aham. Então, o DPM conta muito nesse jogo. Então, eu acho o DPM dos cruzadores alto, ok? Uhum. DPM de cruzador tinha que ser, no máximo, 8 segundos. Uhum. No máximo, 8 segundos. No máximo. Independente do tiro, 8, 7, 10, 15, não interessa. 8 segundos é o equilíbrio, Uhum. entendeu? Por quê? Por que 8 segundos? Porque 8 segundos é o necessário para um cruzador dar 3 tiros no encoraçado grande, Uhum. tá? Só que esses 3 tiros que você der no encoraçado, ele te dá em um tiro de dano. É isso, é esse DPM que eu tô querendo explicar, Uhum. tá? Isso eu tô falando desde que o cara te acerte, tá? Então, o DPM conta. Então, é o que eu falo. O grande problema dos cruzadores nesse jogo é que o DPM dele, dos bons cruzadores de calibre alto, são os de 203 milímetros, o DPM dele é baixo. Por quê? Porque são calibres altos, só que com 11, 12 segundos. Então, você fica Uhum. refém. E outra, 30.000 de dano, de HP. É, né?
É, né? Então quando eu vejo, isso não precisa nem constar, mas assim, pessoas questionando jogador de cruzador, para mim é uma pessoa que não merece meu Uhum. respeito, entendeu? Porque um cara que joga de encoraçado e porta-aviões, ele tem que fazer a obrigação dele, que é fazer dano e tacar a bomba. Só isso. Uhum. Bomba, torpedo, entenda, né? Eles não têm moral para falar. Agora, quem joga de DD e cruzador tem. O DD, de qualquer forma, você fala, mas Alex, o DD ele tem um spot menor, ele pode se esconder e tal. Mas o risco que ele leva também de um cruzador ou um porta-aviões ser focado e, né, e tomar um tiro e perder metade do HP É, é alto também, né? O encoraçado só vai morrer se ficar dois encoraçados ou um cruzador focando nele e o porta-aviões. Aí ele morre rápido. verdade. Não tem conversa. Só, só que a galera não é tão inteligente assim, né? Mas, enfim, vamos continuar. Bom, minhas perguntas são essas. Claro que tem também, não sei se você quer falar sobre a situação da fumaça, né? Porque tem tipos de fumaça e tem umas que saem melhor em uma situação, o outro tipo de fumaça em outra, como usar, qual a melhor hora para usar. Isso, isso, essa é uma observação interessante, Uhum, porém restrita, né? Que a gente comentou um pouquinho, que na verdade só uhum, são duas linhas que possuem, né? Então eu não falei tanto delas porque cada delas tem a uhum, sua diferença, né? Então vamos falar primeiro no caso dos uhum, italianos, né? Que a gente até falou que são os melhores caçadores, tanto de uhum, cruzadores quanto DDs, né? E que possuem a fumaça de combustível, tá? Eu, particularmente, não acho a fumaça de combustível o melhor negócio para um cruzador, ok? Por quê? Porque cruzador é muito grande. Ele vai andar um pouquinho, vai ficar fora do spot, ok? Mas na hora que sair do spot, ele ainda tá no range da secundária de um uhum, encoraçado. Entendeu? Assim, ajuda pra você fugir. Mas uhum, depois disso, acabou. Entendeu? Então, e a outra fumaça, que seria dos uhum, britânicos, né? Que é o que a gente questionou, que são bons cruzadores, porém, eles pecam porque eles não têm PE, né? Então, eles só têm PP, então o dano deles não é tão alto contra encoraçados. Então, você fica refém contra encoraçados. Já contra cruzadores e DDs é muito bom. O tiro é muito legal, e tudo isso, então, é muito tranquilo, entendeu? Agora, o que eu acho em relação a isso é que eu prefiro mais fumaça normal. Eu prefiro a fumaça dos cruzadores britânicos, porque são uma fumaça que é bem densa. Se você souber colocar a habilidade do capitão, ela vai durar em torno de 25 até É bom, 35 hein? segundos, entendeu? É muito bom. Uhum. Eu tenho uma A raiva gente, daquele cruzador lá, a gente, esqueci o nome, que a fumaça nunca. Isso, nunca acaba. Belfast. Parece que você fica a partida inteira no meio da fumaça, e é toda hora. É, então, por exemplo, o Belfast com a habilidade do capitão, respondendo a sua pergunta, ele tem a maior quantidade de fumaça do jogo. Ele pode chegar a 38 Nunca segundos de sai. fumaça. E aí é que tá o detalhe. Acabou a fumaça, falta 10 segundos Uhum. para outra recarregar. É por isso que eles conseguem fazer toda aquela bagunça, fugir e ainda acionar de novo. Entendeu? Então, o correto do Belfast não é utilizar a fumaça no começo da partida, que é um Uhum. erro que muita gente faz.
Só se você garantir a partida desde o. Tipo assim, nos 3, 4 primeiros minutos, você conseguir utilizar a fumaça de forma correta e já garantir o resto da partida, o restante é água, como a gente fala, entendeu? Não interessa, entendeu? Agora, no começo da partida, você jogar com o Belfast mais recuado, vir lá, dar uns tiros, tal, pegar a área, tal, não sei o quê. Mas quando chega no final da partida, que você precisa segurar uma área, tal, não sei o quê, você taca a fumaça e vai atacando tiro nos outros. Uhum. Entendeu? Isso foi muito importante, por exemplo, você falar do Belfast. É um navio premium, Tier 7, ok? Só que para constar, o que que acontece? O Belfast é um navio classe Edimburgo, tá? Que é um classe, na linha dos britânicos, é um classe Uhum. 8. Se você. Isso é a cargo de curiosidade, ok? Então, na linha, o Edimburgo tem o mesmo canhão, porém ele tem torpedo, mas ele não tem PE. E o Belfast é o mesmo canhão, só que ele tem PP e PE, entendeu? Mas ele não tem torpedo, Uhum. tá? Então, que fique claro, ele é um cruzador Tier 8 Uhum. no Tier 7, tá? Porém, o que que acontece? Qual o problema dos cruzadores britânicos? Eles são muito fracos, porque eles têm um deck muito alto e a chance de acerto dos navios é alta Uhum. demais. Eles tomam muito dano, Uhum. entendeu? Eu acho que eu vou fazer agora uma pergunta para mim mesmo, porque eu não vi essa pergunta de Pode? vocês, ok? Posso? Eu achei que essa Qual? pergunta deveria estar. Aí eu ia até responder ela. A pergunta é a seguinte: quando você está no navio, é melhor atirar num DD de PE ou PP? Essa é boa, hein? Não, não estava no meio das perguntas, não. É uma boa pergunta. Produção de Então, perguntas, que erro, hein? aí vem. É, e essa é uma pergunta Uhum. importantíssima. Eu estava esperando Aham. essa pergunta de vocês, entendeu? Por quê? Porque isso é uma dúvida de muita gente, Uhum. certo? Então, o que que acontece? Por exemplo, nos calibres baixos, Aham. né, de 150 milímetros, a PP funciona melhor num DD, Uhum. mas muito melhor, ok? Já nos calibres de mais de 203 milímetros, né, de 203, 210, 220, 240, enfim, Uhum. o que quer que seja, já a PE funciona melhor, entendeu? Então, isso é a questão de que você vai analisar, entendeu? Qual cruzador você está utilizando para poder utilizar o armamento correto. Às vezes o pessoal fala: "Ah, Alex, mas sempre PE vai ser melhor num DD". Não necessariamente. Vai depender do calibre. O calibre vai contar, Uhum. entendeu? Se o calibre for até 150 ou até os 180, porque também existem cruzadores que são 180, mas já é tier 9 e 10, o PP é melhor, porque ele perfura e machuca mesmo um DD, entendeu? Agora, se o calibre for mais de 200 milímetros, aí qualquer PE é melhor, porque além de acertar full pen, ele pode também ocasionar um Uhum. incêndio, entendeu? É que é muito difícil você dar incêndio em DD. Entendi. Entendeu? É mais fácil um porta-aviões tacar bomba, alguma coisa assim e tal, e dar incêndio. Agora, Uhum. pode acontecer, tá? É óbvio que acontece. Não estou dizendo que não acontece, óbvio. Vai acontecer. Mas isso é uma observação que fique clara. Então, por isso que eu expliquei. Por isso que eu estava esperando essa pergunta para poder falar, por exemplo, dos cruzadores alemães, por exemplo, do Tier 5 e 6.
Por que que eles são muito bons? Porque o canhão é de 150, mas o calibre é melhor usar no O DD, restaurante é muito o bom, né? P, desculpa, o PP, o perfurante. Perfurante num DD, cruzador, nossa É um senhora. estrago. O, o, o Nuremberg, tanto que é, falando só uma observação, falando Uhum, questão de cruzador, né? Esse é um caso mais questão histórica, né? Que é muito interessante, para quem não sabe, né? O Nuremberg é o Tier 6 cruzador alemão, tá? E aí agora saiu recentemente o Admiral, acho que é Admiral Kutsov, alguma coisa assim, que é o Tier 6 também russo, que é o mesmo navio, entendeu? É o mesmo navio, porque na Segunda Guerra o Nuremberg foi capturado pelos alemães ou pelos uhum. russos, né? E ele foi transferido para a Marinha Alemã. Oh, caramba, estou confundindo. Para a Marinha Russa. Ele foi transferido para a Marinha Russa. Entendeu? E aí eles fizeram a modificação. Então, o que eu falo que é o Nuremberg russo, né? Que é um navio premium, tá? Para ficar claro. Ele é excelente, por quê? Porque ele roda os canhões 360 graus e o canhão é muito forte para um Tier 6, entendeu? Entendi. Então é um caçador de MDD assim maravilhoso. Ele perde nos torpedos, mas ganha em canhão, entendeu? Então é muito legal. E a Aham. manobrabilidade, né? Você tem que pensar que o cruzador tem que ter um pouco de manobrabilidade e um pouco de velocidade. Velocidade para fugir, manobrabilidade para poder escapar de torpedos, né, até de tiros de encoraçado também, porque às vezes você tá mirando no cara, você tá vendo que ele vai atirar em você. Você olhar que ele tá longe, se você souber manobrar, você consegue até às vezes Verdade. escapar do tiro, né? Você dá uma ré, vira para frente, vira para direita, vira para esquerda, É tipo roda isso. pirueta, né? Enfim. Mas eu queria responder também essa pergunta. Achei que ia estar nas É perguntas, mas eu achei que essa tipo isso, né? é Nossa, eu importante, esperava entendeu? mais de vocês. E sabe que ele não fez essa pergunta? Que bosta. Não, não, as perguntas foram legais. É que infelizmente é uma classe que é muito complicada de você dar um feedback muito alto por Uhum. causa da quantidade, né? Mas é isso aí. Porque se você for colocar, por exemplo, encoraçados, italiano não tem Só se for os encoraçado, prêmios, né? só os prêmios, entendeu? Cada linha tem tem um jeito Uhum. de jogar, né? Tem um estilo de jogar, então pesa muito isso daí, né? Vai depender muito do seu estilo de jogo. Então, cruzador você tem todos os tiros, né? Você tem todos os estilos, você tem canhões, você tem manobrabilidade de canhão, manobrabilidade do navio, fumaça, PE, PP, torpedo, Aham. secundária, né? Se você for falar, encoraçados, que encoraçado precisa ter? Uhum. Canhão, entendeu? Então eu acho que o mais importante foi falado, assim. Mas se você tiverem alguma dúvida agora em relação a quiser perguntar de vocês, pessoais, né, estarei aqui para tentar Aham. respondê-las, né, obviamente. Bom, pelo que eu vi aqui, o Marquês voltou, né? Marquês. Oi, Aleluia, né? aleluia. Meu tempo não gosta muito de mim, mas só que, né, nem a eletricidade. Bom, gente, o, o Chico, ele ia entrar, né, para me ajudar, que ele é um dos colaboradores também, mas ele deu uma saída também, porque o Marquês também chegou. Mas é isso. Alex, bora jogar umas duas partidas para botar em prática tudo que você falou? Bora? Opa, Bom.
Bora. Enquanto a gente vai entrando, né, responde aí. Tem uma pergunta que o Felipe fez, né, que diz ele que você vai saber responder, você vai entender. Que é essa aqui, ó. Por que os jogadores de cruzadores são tão injustiçados? Cara, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É simples. Aham. Por que que nós, os jogadores de cruzadores são injustiçados? Simplesmente pelo grande motivo que o cruzador tem que trabalhar mais do que os outros. Não é que nós somos injustiçados, é que o jogador de encoraçado, ele acha que o cruzador tem que ser um encoraçado igual a ele. E não é assim. O cruzador, ele toma dano pesado, né? Um torpedeiro também, kamikaze. Se ele for kamikaze e acertar um cruzador, o cruzador acabou o jogo para ele. Você pode até matar um DD, entendeu? Mas se um DD kamikaze, por exemplo, vou dar um exemplo de um DD kamikaze, Akatsuki, é o demônio do Tier 7. 9 torpedos de 610 milímetros que tem um range de 8 quilômetros. Só que se você colar no encoraçado, você tira 30 mil de dano fácil. Então você imagina, 30 mil de dano num encoraçado, por exemplo, vou dar um exemplo de um Colorado Tier 7, do mesmo tier. Um Colorado tem 47 mil de dano, ele ainda fica com 20 mil de dano, 18, 19 mil de dano. Ainda tem muito. Uhum. Um cruzador Tier 7 é 33, 34 mil de HP. Ou seja, se você tá vacilando de cruzador, vem um DD, você toma 9 torpedos, acabou a partida. Ele vai atirar em você, ainda vai tirar, sei lá, uns milzinho de dano, você vai ficar com 3 mil de dano. O que você vai fazer de cruzador numa partida com 3 mil de HP? Nada. Você não vai fazer mais nada. Você vai ter que esperar você se recuperar, pelo menos. Ou seja, se recuperar, entenda, né? Juntar HP para você juntar para você poder te ajudar. Senão você é melhor você se matar. Ou vai lá, faz captura de base, ou sai tacando tiro para ver se você faz um danozinho, entendeu? Então, os cruzadores, os jogadores cruzadores não são injustiçados. Eles são mal amados, coitados. Porque eles têm que fazer tudo. Vê uma partida que não tenha cruzador, o que que acontece? DD não fica atrás de DD. DD vai atrás de encoraçado. Imagina uma partida com 3 DD e 4 encoraçado, como é que fica a partida? Fica um caos. É um caos. É torpedo para tudo quanto é lado, entendeu? Os encoraçados ficam tudo perdido. Eles ficam tudo um olhando para a cara do outro, pensando, e agora? O que a gente faz? O cruzador é o que comanda o jogo. Ele vai definir, teoricamente, eu não estou falando isso, tá? Mas teoricamente, ele é o comandante de uma partida. Qualquer cruzador, por quê? Ele vai definir, ele vai spotar um DD, ó, tem DD aqui, ó, ali, ó, tô spotando um encoraçado. Viu o encoraçado atrás que tá lá parado olhando? Tem um encoraçado ali. Você vai atirar nele? Não, não vai atirar nele? Então morra. Você pode. E isso é que é a maldade. Um cruzador pode ser ruim também. Por quê? Porque se ele spotar. Porque ele vai spotar um encoraçado. Como um encoraçado vai te spotar antes, óbvio. Entendeu? Mas se ele spotar, ele tem como fugir. O encoraçado não tem como fugir. Entendeu? E se o cruzador não quis, se o cruzador não quiser ajudar, meu irmão, que se dane você. Ah, tá, você vai ficar aí atrás? Foda-se, eu vou embora aqui, ó, dou a volta, vou dar um rolê. Você que se vire agora com aquele encoraçado. Agora, você quer me ajudar? Ótimo, eu vou te ajudar. Eu posso até morrer. E é esse que é o problema. E isso que os jogadores de encoraçado dele não veem. Porque a hora que o cruzador ajuda, em quem você vai atirar primeiro, Duda? No encoraçado ou no cruzador? Acho que no cruzador. Por quê? Por que você vai atirar no cruzador primeiro? Porque eu acho que é mais É o fraco, mais né? fraco, é o mais fácil de matar. Sim. E é isso que nego não entende. O pessoal não Entendi, verdade. entende que o cruzador não é para ir para frente. E eu já vi muito jogador de encoraçado reclamando isso, falando assim: ah, mas os cruzador fica atrás do encoraçado. Você quer trocar de lugar comigo, meu amigo? Não tem problema nenhum. Da próxima vez você vai na frente de cruzador, eu vou atrás de encoraçado. Eu vou ficar mega ultra feliz. Infelizmente, por um problema de meteorologia e eletricidade, eu perdi as perguntas que foram feitas aqui, mas eu sei quais foram. Alex,
Na sua opinião, os cruzadores que têm torpedo, para quem tá jogando de cruzador, vale a pena manter os torpedos como uma arma principal, por exemplo? Ah, eu vou usar os canhões só para distrair e aí quando eu tiver oportunidade eu fico de lado e lanço os torpedos? Ou os torpedos são mais para defensiva? Essa é uma pergunta complicada, porque os únicos torpedos que servem para você usar, quer dizer, os únicos cruzadores que servem para você usar para fazer isso são os japoneses, né? Nenhum outro cruzador serve para fazer isso, porque todos os cruzadores que possuem torpedos são poucos torpedos e dão pouco dano. Finalidade é canhão. Então, os únicos cruzadores que servem para fazer essa bagunça, vamos dizer assim, entendeu? São os cruzadores japoneses. Então, é uma pergunta um pouco complicada de ser respondida. Agora, que ajuda você a utilizar os torpedos, sim, com certeza. Não para tu usar como um ataque. Não, de jeito nenhum, nem pensar. Mas nem pensar. É que assim, na verdade, vamos colocar o seguinte, tá? Vamos colocar dessa forma. Se eu colocar, se você for colocar, por exemplo, os cruzadores alemães, tá? Vou dar um exemplo dos cruzadores alemães. Os cruzadores alemães, eles têm muito torpedo, mas o torpedo é curto. É só 5,4. Então, 5,4 quilômetros, cara, não é nada nesse jogo. Então é só para defensivo. Tipo, vier um DD, ou você tá rushando, que eu tava explicando pra Duda. Se você tá rushando um encoraçado e você não tem outra opção a não ser ir pra cima, que você sabe que você vai perder no tiro, você vai lá e taca todos os torpedos nele. Você vai, pode até morrer, né? Porém, é isso, entendeu?